A próxima questão que eu escolhi para o do Seaborg foi a questão 2.2, no qual ele dá uma temperatura de entrada e um W, uma vazão de entrada, a um misturador no qual terá uma saída do sistema apenas a temperatura. A gente tem uma entrada também de calor a partir do trocador de calor do aquecedor e também tem uma temperatura do ambiente. Bom, primeiramente ele pede para a gente achar uma equação diferencial que descreva como se comporta a função do sistema. Pelo balanço de energia, a gente tem que o Cp vezes a derivada da densidade vezes o volume vezes a temperatura final menos a temperatura de referência dividido pelo dt igual ao W vezes Cp vezes Ti menos temperatura de referência menos o que sai, né? Menos a área da superfície externa vezes a constante de troca de calor vezes a variação de temperatura, né? Entre a temperatura do ambiente e a temperatura final, mais a temperatura de calor, o que entra no sistema. Bom, para simplificando tudo isso, né, a gente consegue retirar a temperatura de referência, né, essa TRF, e a gente consegue isolar posteriormente o TI menos T, ficando que a variação de temperatura, né, a variação de temperatura fica igual a vazão que entra vezes o Cp, vezes a variação de temperatura final inicial menos a final, menos a troca de calor com o meio externo, mais o aquecedor. E na questão B, ele pergunta como é que fica a análise da temperatura final em relação à temperatura inicial, né? Que se a temperatura final aumenta, se a temperatura inicial aumentar, de entrada. E ela vai decair se o W aumentar, contanto que a temperatura final menos a inicial seja menor do que zero, ou seja, a temperatura final tem que ser maior do que a inicial.